hoje vamos começar a vida nova, curvas parametrizadas. Bom, quem está fazendo cálculo 2 já viu isso? Quem já fez cálculo 2 também já viu isso? Então eu vou só repassar algumas coisas, quer dizer, a ideia vai ser pensar uma curva, vou pensar a curva como uma função definida no intervalo em Rn. N aqui é 2, 3, mas pode ser. Né? Esse cara aqui é um intervalo. Porque até aqui a gente pensou uma curva como um subconjunto, né? Um círculo, vamos dizer, o subconjunto do plano dos caras que têm norma 1, tem a elipse e tal, tudo foi definido em termos de subconjuntos. Agora a ideia é pensar a curva como um movimento. Pensar isso aqui como um movimento você tem uma partícula e está andando lá. Pensar esse parâmetro geralmente como tempo. Isso, vamos dizer, tipicamente, né, vamos pensar assim, acho que a gente pode pensar em R2 para simplificar, ou R3 eventualmente. Né? Então você escreve assim, C de t é igual a x de t, y de t, z de t, e as contas são feitas coordenada a coordenada. Quer dizer, você estuda via essas coordenadas. E, bom, para nós, então, a ideia é assim, né? Você tem uma função do intervalo no plano. Então, você tem um ponto e o ponto está se movendo. Eu tenho um vídeo de que eu gosto muito sobre isso, porque eu começo com o ponto, aí ele vai se movendo. Aí você introduz quer dizer, você pensa assim, o ponto, esse é C de t, em princípio você tem só o tempo andando, o cara aqui, você não tem nem o rastro, depois você começa a mostrar o rastro. Né? Aí você introduz um sistema de coordenadas, esse cara tem aqui coordenadas x de t, y de t. E aí, dadas as coordenadas, permite a você desenhar a curva. Nós vamos focar no seguinte, né? Derivadas e integrais. Então, vamos esquecer as coordenadas. Depois a gente volta para elas, mas é para não viciar. Então, você tem aqui a curva. Aí você tem o C de t. Aqui você tem o C de t mais ΔT. Às vezes a gente usa H. Esse é o vetor deslocamento. Né? Esse aqui é o C de t mais ΔT menos C de t. Se você multiplica pelo inverso de ΔT, depois a gente popularmente fala dividir por ΔT, né? Isso daqui é velocidade média. Repare, quando se você não está numa reta, a velocidade tem que ser vetorial. Né? Não adianta você saber 30 km por hora, mas para que lado, para onde? Para cima, para baixo, para lá e tal. Então, você precisa desse vetor aqui. E o limite disso, né? O limite, quando ΔT tende a zero, vou escrever no popular aqui, né? C de t mais ΔT menos C de t
sobre ΔT, é o vetor velocidade, que, por herança da mecânica, a gente costuma anotar com um ponto aqui em cima. Tá? Quando a derivada em relação ao tempo, é tradicional usar um pontinho aqui. É claro que quando você tem coordenadas, então você vai ter, isso daqui vai ser x de t mais ΔT menos x de t sobre ΔT. Vou botar só duas por preguiça. Y de t mais ΔT menos y de t sobre ΔT. E a gente demonstra, né, que aqui, para eu passar o limite, ó, eu preciso, vamos dizer, eu uso a distância, né? Distância vai ser, vamos dizer, de P2 a P1 é igual à norma do vetor P2 menos P1, que vai ser x2 menos x1 ao quadrado, mais y2 menos y1 ao quadrado, raiz quadrada. Aqui, eu poderia medir as distâncias e medir os tamanhos dos vetores de outras maneiras, mas vou usar essa aqui. Tá? E aí, esse limite existir significa que, vamos dizer, esse cara daqui vai ter coordenadas, vamos chamar assim, coordenadas AB. Então, isso daqui, esse limite existir, significa que esse cara menos AB, né, tende a 0, 0. Ou a distância desse cara, o AB, tende a 0. E aí, quando você faz a distância, você vai ter que fazer isso menos A ao quadrado, isso menos B ao quadrado, os dois vão ter que tender a 0. Então, isso significa que esse cara daqui, na verdade, é o x ponto de t, y ponto de t, onde x ponto é a derivada em relação a t, y ponto é a derivada em relação a t, se tivesse z, z ponto, e reciprocamente, se essas derivadas existem, esse limite existe. Então, embora a gente esteja em dimensão 2, 3n, é cálculo de uma variável. Tá? Bom, eu vou pular, tem coisas super interessantes que a gente faz aí, né? Com curvatura, torção, um monte de coisas legais, né? Mas, bom, vou pular de certa forma. Mas a gente vai ter então aqui o vetor velocidade, e aceleração. Tem algumas coisas, algumas regras de derivação que são úteis. Vamos dizer, derivada da soma e tal é meio que tradicional. Mas é interessante o seguinte, derivadas dos produtos. O que são os produtos que a gente sabe? Ó? Se você tiver um escalar lambda de t multiplicado por uma função, isso aqui é um vetor c de t, isso é um produto. Funciona como um produto. Você pode pegar, ter o produto escalar vamos dizer, chama assim, o vetor u de t, escalar o vetor v de t. Pode ter o produto vetorial, u de t, vetorial, v de t. Se você tiver no plano, ou vamos botar em R3, você pode ter o determinante de u de t, v de t, w de t. Funciona como um produto.
Se você tiver nos números complexos, em C, você pode ter Z de T vezes W de T. Todas essas coisas se comportam como produtos. Tá? Então, basicamente, para todos eles, você tem uma coisa assim, A de T vezes um B de T. Pode ser matrizes aqui também, hein? Matrizes. A de T vezes B de T. O importante é a distributividade. Tá? Então, eu quero derivar isso aqui. Eu quero saber qual é o limite quando H tende a zero de A de T mais H vezes B de T mais H menos A de T B de T dividido por H. Supostamente, isso aqui está no espaço vetorial, eu posso multiplicar por 1 sobre H. Em todos esses casos eu posso fazer isso. Tá? Então, a minha variável T é real, e aqui é um escalar vezes um vetor, aqui é um produto escalar de 2 vetores, produto vetorial de 2 vetores, aqui é o determinante de 3 vetores, aqui é o produto de 2 números complexos, aqui é o produto de 2 matrizes, e certamente eu ainda esqueci algum outro produto importante aí. Então, o que você faz aqui, né? Você sempre pode pensar assim, que A de T mais H é igual a A de T mais delta A. Delta A é igual a de T mais H menos A de T. E B de T mais H é igual a B de T mais delta B. É um truque muito simples. Aprendi no pré-vestibular. Esse truque era maneira assim. Bom, isso aqui é o limite quando H tende a zero. Aí você escreve, ó, A mais delta A, B mais delta B, menos AB. Vou botar aqui esse produto aqui para não esquecer. Sobre... vou botar aqui delta T para ficar mais coerente a notação, né? Então, isso aqui, todos esses produtos são distributivos. Bidistributivos, né? Então, são bilineares. Tá? Então, aqui você pode escrever A, B mais delta A, B mais A delta B mais delta A delta B menos AB menos AB sobre delta T. E aí é isso, ó. Pum, corta aqui. E aí você fica com de delta A sobre delta T B mais A delta B sobre delta T mais... Aí tira para o ímpar aqui, quem é que vai ficar com delta T? Pode ser esse. E aí a ideia é que você tem continuidade desses produtos. Então, se esse cara tende para alguma coisa, e esse também, o produto tende para o produto. Tá? Então, esses produtos todos são contínuos. Então, esse daqui vai tender para o A ponto B, esse daqui vai tender para o A B ponto, esse daqui vai tender para o A ponto, e esse daqui vai tender para zero. Então, esse aqui vai morrer. Aqui com 3 é a mesma coisa, só que em vez de você abrir em 4 termos, né, você vai abrir em 8 termos. Mas aí, quando você tiver
produtos de 2 ou de 3, vai acontecer uma coisa assim, vai tudo para zero. Tá? Então, temos a derivada, essa regra de derivada do produto que pode ser útil. Porque é muito comum, vou dar um exemplo tradicional. Que vamos dizer, imagina que C de T descreve um círculo. Para simplificar, vou botar de centro na origem. Tá? Então, um círculo no plano. Então, ó, eu posso escrever o seguinte, ó, isso daqui pode ser resumido assim. Eu vou botar aqui centro na origem. Então, isso significa que está aqui a origem, está aqui o C de T, que é um ponto, mas você pode ver como um vetor, significa que C de T igual a R2, que é constante. Constante tem derivada zero. Então, eu derivo. Isso daqui deriva como um produto. Ó. C ponto de T, C de T, mais C de T, C ponto de T, igual a zero. Como o produto escalar é comutativo, eu posso escrever que 2... Posso tirar o 2, né? E dizer simplesmente que C ponto de T escalar C de T é igual a zero. O que me diz, né, que tem um ângulo reto aqui. Então, andou sobre um círculo, a velocidade é perpendicular, vetor velocidade é perpendicular ao vetor posição. Aí você olha para isso e diz, mas isso aqui também é constante, então eu vou derivar de novo. Então, isso daqui é zero, é constante. Então, deriva de novo, você tem C dois pontos de T, que é a segunda derivada aqui, C de T, mais C ponto de T, C ponto de T, é igual a zero. Aí você olha para isso e diz, o que será que significa? Olha, vamos traduzir isso aqui é aceleração. Igual a menos o quadrado da norma da velocidade. Então, o vetor aceleração deve ser, cara, assim, né? Quando eu faço isso daqui, ó, eu estou quase que projetando na direção do vetor posição. Ora, o tamanho dele é R. Quer dizer, se eu dividisse por R aqui, seria a componente da aceleração aqui assim. Que eu posso chamar, nesse caso, de aceleração normal. Por quê? Porque a aceleração tem uma componente aqui, que é a tangencial, outra aqui que é a aceleração normal. Então, se eu dividir aqui, a aceleração normal em norma é o quadrado da velocidade dividido pelo raio. Tem esse sinal menos para indicar que ela vai na direção oposta ao vetor posição. Eu acredito que vocês tenham aprendido essa fórmula no colégio, em física. Né? Quando você tem um movimento circular e tal, a aceleração é V2 sobre R. Até você aprende a entender que fazer uma curva,
Depois, vamos dizer, você deve ter aprendido em cálculo que, na verdade, isso vale para a curvatura em geral. Mas o interessante é que você pensa que isso é física e não é. Isso é matemática. Quer dizer, a matemática impõe, a geometria impõe a mecânica. Se você andar num círculo, então, se você passar por um ponto do círculo com a velocidade v, você tem que ter uma aceleração normal, que é o quadrado da velocidade dividido pelo raio, e a física não pode fazer nada em relação a isso. É uma imposição geométrica. E repara que a conta é extremamente simples, usando a derivada do produto aqui. Tá? Bom, mas isso foi só uma digressão. Vou ainda fazer uma coisa, um outro exemplo de curva parametrizada é o seguinte. Ó. Pergunta é o seguinte, ó, pega um vetor V1 e V2 fixos. Pode estar em R3, ou em R2, não importa, ou em Rn. Aí define a seguinte curva aqui, ó, C de t igual a cosseno t V1 mais seno t V2. Que curva é essa? Vetores. Tá? Então eu peguei aqui no plano, peguei aqui o vetor V1, nem preciso botar coordenadas, né? Tirar as coordenadas. Tem aqui o vetor V1, aqui o vetor V2, aí eu multiplico esse por cosseno t, esse por seno t, somo. Dá uma pista, hein? Vamos pegar aqui o círculo unitário em R2. Aqui é o E1, aqui é o E2. Se eu fizer cosseno t E1 mais seno t E2, isso é em coordenadas cosseno t, seno t. Então, sabemos que descreve um círculo de raio 1. E aqui? Vai dar uma elipse. Porque a gente tem a transformação T, vamos dizer, de R2 no meu espaço E, gerado por V1 e V2. Suponha aqui que eu estou em R3, em Rn, tem o produto interno aqui, não importa, né? E ela está levando... Né? Isso aqui vira o R2, quando ele é um espaço gerado por dois vetores, ele vira o R2. E aí eu estou pegando essa curva aqui, essa curva daqui, né? T de C1, de cosseno T E1 mais seno T E2 é igual a cosseno T de E1 mais seno T de E2. Então, se eu definir essa daqui por T de E1 igual a V1, T de E2 igual a V2, está definida a minha transformação. E vai transformar esse círculo numa curva aqui que eu sei que é uma elipse, porque a imagem é um círculo para uma transformação linear. Mas, né, eu sei que tem a decomposição em valores singulares que me diz o seguinte, que tem um certo sistema de coordenadas aqui, que tem aqui um vetor V1 e um vetor
V2, que são levados em dois vetores ortogonais aqui, e que vão ser, bom, esse V1 e V2 aqui, vou chamar aqui de W1, W2, né? Não está um pouco rodado, né? Mas se você fizer a conta, é uma maneira de demonstrar a decomposição em valores singulares em dimensão 2, é você exatamente definir essa curva, calcular o máximo, o valor máximo da norma, que vai ter que me dar o eixo maior. E o valor mínimo da norma tem que me dar o eixo menor. E vai ter um ângulo reto aqui e você obtém a decomposição em valores singulares assim. Tá? Quer dizer, se você fizer... bom, acho que eu vou botar isso no teste dessa semana. Então, isso aqui é um exemplo assim. Então, isso aqui já são coisas que a gente já sabe. Ou deveria saber. Ou você poderia dizer, pô, por que ele não me disse isso antes? Teria entendido bem melhor essa coisa da decomposição em valores singulares. Na verdade, esse curso de CVGA tem uma característica que eu podia ter mudado essa vez, mas fiquei meio assim. Ele foi criado como um curso de primeiro período. E aí eu queria logo, depois da vetores e tal, sei lá, segundo mês, fazer curvas parametrizadas com derivada. Mas aí o curso de cálculo não andava junto, né? Não demorava. Aí eu acabei botando as curvas lá para o fim. Só que agora o curso está no segundo período, eu poderia ter feito isso até logo no primeiro dia, né? Bom, mas vou me concentrar na integral. Vou pensar em três coisas que eu posso fazer com integral. Comprimento, área e ângulo. Comprimento vamos fazer uma coisa meio raiz assim, tá? Pega uma curva C do intervalo AB, vou pegar fechado, em R2, 3, pelo menos em R3, né? Pode ser em R2 também. Aí, olha só, você tem aqui o intervalo AB, tem aqui a curva, digamos, C de A, C de B. Aí você pode partir, fazer uma partição desse intervalo, como se estivesse fazendo integral, né? Então, A é igual a 0, B é igual a N, e aqui você tem A1, A2, etc. e tal. Menor que A1, menor que A2, menor que a N menos 1. E aí, ó, você vai ter, não tenho nenhuma esperança de que o número de pontos aqui seja igual ao número de pontos aqui, mas deveria. Aí você parte em pedacinhos e aproxima, né, por uma linha quebrada. E diz, bom, comprimento, chamar assim de L de C, P, né? P é a partição.
L de CP é igual a somatório de igual a 1 até N de C de T I menos C de TI menos 1 em norma. É a soma dos comprimentos aqui. Isso é uma aproximação e é sempre menor ou igual que o comprimento, né? Porque, na verdade, eu estou dizendo assim, bom, eu não sei o que é o comprimento, eu estou querendo definir, mas eu sei que o comprimento do pedacinho aqui tem que ser maior ou igual que o comprimento do segmento de reta. Então, eu defino o comprimento L de C como sendo o seguinte, já que esses todos são menores, o supremo, né, a ideia é que quando é pequenininho, tende para o cara. Então, isso aqui é igual ao sup em P de, botar assim, L de CP, P partição de AB. Claro que pode dar... Na verdade, pode ser infinito. Porque, vou dar um exemplo simples. Pega um quadrado assim, ó, e pensa assim, ele é parametrizado pelo intervalo 0, 1. Eu vou começar daqui, se eu fizer isso assim, eu sei parametrizar, né? Mandar esse aqui nesse aqui. Mas aí eu vou fazer o seguinte, divide o quadrado em 9. 9 quadrados iguais. Não estão muito iguais aqui. Mas eu posso fazer uma coisa assim, ó, eu faço aqui, depois eu venho para cá, 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 depois eu venho para cá e depois eu venho para cá. Tá? Então eu faço isso. Tchum, 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 tchum. O que eu fiz? Eu percorri os 9 quadrados, um de cada vez. E claro, se eu posso partir esse negócio daqui, partir isso aqui em 9. E agora, para cada um desses pedacinhos, eu parametrizo o pedacinho correspondente aqui na ordem correspondente. Aí depois eu posso dizer, não, mas agora eu vou partir cada um deles em 9 e vou fazer a mesma coisa. Eu começo aqui, aí eu faço assim, assim, assim. Aliás, eu acho que eu fiz aqui, na verdade não vou fazer assim como eu fiz, ó, porque assim como eu fiz eu estou voltando para trás, então eu vou fazer isso, eu faço aqui, venho aqui, venho aqui, venho aqui, venho aqui e continuo. Tá? Para eu não desorganizar a minha vida. Né? Então, quando eu pegar esse quadradinho aqui, quando eu chegar aqui, em vez de eu fazer isso, assim eu faço o correspondente aqui, né? Faço aqui, assim, volto aqui, aqui, continuo lá. Aí eu continuo nesse, que seria o que continuaria esse daqui, e vou em frente. Tá? Com isso, eu vou construir uma família uma sequência de curvas, todas começando aqui, terminando aqui, todas percorrendo esse negócio, e cada vez elas são mais densas no quadrado. Então, no final, e essas curvas, a distância entre um ponto, vamos dizer, se esse quadradinho aqui, se esse intervalinho aqui, vamos dizer, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 1, 2, 3, 4, 5.
Então, o quinto intervalinho vem aqui. Da próxima vez, o quinto intervalinho vai ser partido em 9 e todo mundo que estava aqui vai estar aqui também. Então, a distância entre dois pontos, um da curva seguinte e a outra da curva atual, vai ficar menor ou igual que a diagonal do quadradinho, que vai estar tendendo a zero. E, na verdade, todas as curvas seguintes, como eu vou partir os quadradinhos aqui, todas vão estar, esse intervalinho quinto aqui vai estar sempre aqui dentro. Então, essa sequência de curvas vai ser uma sequência de coxinha uniforme. E vai convergir para uma curva que vai ser contínua. E aí você vai ter uma curva contínua que vai percorrer todo o quadrado. Meio assim, né? Mas o fato é esse, você pode fazer uma curva contínua que percorre todo o quadrado. E claro que você vê que o comprimento de cada pedacinho está sendo multiplicado por uma constante a cada passo. Então está tendendo a infinito. Então você vai ter uma curva contínua que cobre o quadrado todo e esse negócio, esse comprimento aqui vai ser infinito. Bom, paciência. Tá? Mas a gente tem a possibilidade de mostrar o seguinte. Supõe que essa curva seja de classe C1, quer dizer, tem derivada contínua. Essa aqui não vai poder, essa daqui vai ser desclassificada. Tá? Quando a curva é de classe C1, não precisa tudo isso, mas essa é uma condição razoável. Quer dizer, significa que você tem um movimento, a partícula está se movendo, e cada ponto ela tem velocidade, e a velocidade varia continuamente. Então, você tem um comprimento de arco que você pode mostrar o seguinte, que esse cara daqui, basicamente a ideia, né, é que C de TI menos C de TI menos 1 vamos dizer, vamos chamar esse cara aqui de ΔT, né? ΔT, índice I, que o ΔT pode variar, vezes o vetor velocidade em TI menos 1, digamos, mais um epsilon pequeno, epsilon de TI, pode ser de TI menos 1 mesmo, ΔTI menos 1. E aí, na hora que você soma, você vai ter isso daqui, menor ou igual, vamos dizer, ou se você fizer assim, esse daqui, vamos botar assim, menor ou igual que esse, mais esse daqui. Tá? Aí, quando você soma isso daqui, né? Você soma isso daqui, o L de CP vai ser menor ou igual que... Vamos botar o mesmo ΔT aqui, só para... Isso daqui vai ser o quê? Vai ser um somatório de C ponto de TI menos 1, ΔTI, mais esse resto aqui. Isso daqui, né? Isso daqui tende para o L de C. Isso daqui vai tender para a integral de A até B de C ponto de T dt. Se for de classe C1, esse cara daqui vai tender a zero. É um pouco mais, vamos dizer, o detalhe técnico está sujo, mas basicamente isso. É que isso daqui, vamos dizer, você divide por ΔT, multiplica por ΔT, pode botar aqui em módulo. Isso daqui
tende para a norma do vetor velocidade, esse aqui é o dt e isso aqui vira integral. Tá? Na física, a demonstração é assim. Tá? Você tem uma soma, que é essa assim, isso aqui dentro tende para a velocidade, isso aqui vira o dt quando o ΔT é pequeno, o somatório vira integral. Mas o fato de ser C1 vai garantir que isso daqui fecha bonitinho. Então, vamos dizer assim, se a gente se restringir à curva C1, a gente pode definir o comprimento de C como integral de A até B dt. Mas, sendo rigoroso, você define assim e prova que no caso de ser C1, esse sup aqui dá isso aqui. Tá? Acho que eu não vou fazer essa demonstração. Estou com várias ideias para o teste dessa semana. Então, o comprimento é assim. Está claro? Pelo menos a ideia, essa ideia de que, vamos dizer, você aproxima pelos pedacinhos, cada pedacinho, se você dividir por ΔT, ele é a velocidade média. Esse módulo daqui, cada pedacinho aqui é igual a C de TI menos C de TI menos 1 sobre TI menos TI menos 1 TI menos TI menos 1, tirando o fato de que esse daqui é positivo. Então, isso aqui é a velocidade média e isso é o ΔT. Então, o comprimento de arco, esse comprimento daqui é exatamente a norma da velocidade média vezes o ΔT. O comprimento de arco é um pouco maior. Mas quando você passa ao limite, quando esses caras tendem a zero, vai dar isso aqui. Está todo mundo bem com a intuição assim, do negócio? Bom, então, por enquanto, esse é o comprimento. Tem uma coisa super legal, que é a variação de ângulo. Pensa o seguinte, você pensa assim a curva aqui assim, C de t é igual a x de t, y de t. Está aqui o x de t, y de t. Mas você gostaria de escrever isso assim, ó, r de t, θ de t. É claro, né, que se você tem o x e o y, o r de t, vou escrever só R2 igual a x2 mais y2. Então, você tem R igual a raiz de x2 mais y2. O problema é o θ, né? Porque o θ você vai ter que escrever como arco seno, arco cosseno, arco tangente, alguma coisa qualquer. E ele não depende... Vamos dizer, ele tem um problema que é o seguinte, se você fizer essa curva começando aqui, vier aqui e tal, fizer e tal, e depois voltar aqui, está mais ou menos na cara que se você sair daqui com θ igual a zero, você vai voltar aqui com θ 2π. E se você tivesse, no meio do caminho, na verdade, feito alguma coisa mais assim, né?
você voltaria, nesse caso, com 6π. Tá? Quer dizer, o θ não é só uma função do ponto, é função de como você chegou lá. Como, né? Quer dizer, vamos dizer, mesmo que você não fechasse aqui, né, você ia ter esse fato, né? Mesmo que você não fechasse aqui. Você chegou aqui com ângulo π. Aí você deu mais uma volta aqui, você vai ficar com 3π. Quando você chegar aqui, você já vai estar com 4π. Devia ser 0, mas é 4π. Então, vamos fazer uma coisa, que é definir, em vez de definir o θ direto, vamos definir a variação de ângulo. Porque está claro, né, que tem uma variação de ângulo aqui, né, que você, quando você vai andando no sentido trigonométrico, de alguma maneira, varia positivamente, se você voltar para trás, varia negativamente. Então, eu vou fazer uma ideia, acho que eu vou desenhar aqui. Vamos fazer o seguinte, ó. Pega aqui o círculo unitário, aqui está a origem, esse é o círculo unitário. Aí, a curva vai andar aqui, vamos dizer aqui, simplesmente assim, de A até B. E aí você faz o seguinte, ó, você bota aqui um ponteiro, e quando você anda aqui de A até B, o ponteiro mede a variação de ângulo. Tá? Porque como o círculo é unitário, o ângulo é o comprimento desse arco. Então aqui, vamos dizer, esse cara daqui é o Δθ, que é igual a comprimento de arco. Bom, eu consigo fazer essa conta aqui, né? Eu consigo. Quer dizer, vamos dizer, se eu estou no ponto aqui x, y, o ponto U, eu consigo, né? U é igual a 1 sobre raiz de x2 mais y2, xy. Eu vou supor que a minha curva não passa pela origem. Porque na origem vai dar confusão, não tem um θ bem definido. E aí eu vou pegar, né, a variação, esse cara daqui, que é a variação de ângulo, eu vou medir assim, eu vou fazer como a integral de A até B, vou pegar o ponto de T, em módulo, vetor velocidade. Eu já sei que o vetor velocidade é tangente aqui, né? O ponto de T. Pegar o módulo dele e integrar de A até B. Esse aqui é o meu Δθ. Mas eu posso, com essa fórmula aqui, vai dar um problema, né? Eu fiz um vídeo com isso, que é assim, ó, você começa aqui, aí você vem aqui, você está vindo, o ponteiro está aqui, acompanhando. Aí você vem, o ponteiro está acompanhando. Chegou aqui, o ponteiro está acompanhando. Aí você volta. O ponteiro volta. E aí você vai e sai de novo, o ponteiro vem para cá. O que aconteceu daqui até aqui? A variação de ângulo foi essa aqui. Só que nesse trecho aqui, ó, o ponteiro veio até aqui, aí voltou até aqui e veio de novo. Então, em vez de ser isso mais isso, foi isso, mais isso, mais isso, mais isso. Esse pedaço aqui foi contado 3 vezes. Porque quando eu faço o módulo do vetor velocidade, ele sempre é positivo. Não importa se eu estou andando para frente, para trás, se o ponteiro está avançando ou recuando,
o ângulo está aumentando. Tá? Ele está medindo como se o ângulo estivesse aumentando. Então, eu tenho que fazer uma correção nisso. A correção que eu vou fazer é muito simples. Olha só, aqui, ó, se o U é, digamos, alfa, beta, eu posso pegar um ortogonal para cá, que eu vou chamar de U ortogonal, porque eu sei girar um vetor de 90 graus facilmente, né, pegando menos beta alfa ou beta menos alfa. O menos beta alfa é para cá e o beta menos alfa é para cá. Como eu quero que quando eu ando para cá seja positivo, eu vou pegar esse cara daqui. Então ele é o menos beta alfa. E aí eu vou trocar essa fórmula daqui. Olha só a troca que eu vou fazer. Eu vou calcular a integral de A até B do produto escalar de U ponto de T pelo U ortogonal. Porque esse cara daqui, ó, U é unitário. Então, o U ortogonal é unitário também. Então, ele é unitário e aponta para cá. O vetor velocidade, ele também é tangente aqui. Quando eu faço o produto escalar, quando ele apontar para cá, que é o ângulo aumentando, esse produto escalar vai dar, né, digamos assim, eu tenho U ponto. Então, nesse caso, U ponto, U ortogonal, é igual à norma de U ponto. Se o ponto estiver apontando para cá, U ponto, U ortogonal, é igual a menos norma de U ponto. Então, quando acontecer uma coisa assim, ó, que a curva está andando para cá, o U está recuando e o ponto vai estar para cá, quer dizer, eu vou ter aqui o ponto para cá e o ortogonal para cá, vai dar negativo, aí eu desconto e depois reconto. Então, recuei, eu desconto, avancei, eu conto. Então, eu vou mudar a fórmula para essa aqui. Então, eu vou medir a variação de ângulo, vou definir assim. Tá? Então, eu vou... U de t é igual a 1 sobre x de t ao quadrado mais y de t ao quadrado x de t y de t. O ortogonal vai ser 1 sobre x2 mais y2, esse mesmo cara daqui. E aqui eu vou botar menos yx. E aí eu quero, ó, eu preciso disso daqui. Então eu tenho que derivar esse cara. Vou escrever assim, U de t igual a 1 sobre r de t. Vou chamar o meu vetor de c de t. Né? X de t. Tá? Então, c é igual a xy, r é igual a x2 mais y2 elevado ao meio. Eu preciso derivar esse cara. Isso aqui é um produto. Então, o ponto é igual a derivada desse, 1 sobre r de t, linha c de t, mais 1 sobre r de t, c ponto de t. Não queria fazer isso, né? Mas tem um milagre aqui. Olha só, isso aqui é um número. Esse cara daqui é o r de t, u de t.
Quando eu multiplicar escalarmente pelo ortogonal, o escalar ortogonal, entendeu? Isso aqui vai ser um número vezes esse, mas tem a direção desse cara. Então, se eu fizer o ponto de T escalar U ortogonal de T, isso vai dar 1 sobre R', 1 sobre R de T, linha, vezes R de T, U de T, U ortogonal de T, mais o produto escalar de 1 sobre R de T, C ponto de T, U ortogonal de T. E isso daqui, ó, U escalar U ortogonal, dá zero. Então, nem preciso calcular essa derivada. Então, isso aqui vai me dar... esse vetor aqui é... Bom, aqui é 1 sobre x2 mais y2. Esse cara aqui é x ponto, y ponto. Produto escalar por menos y, x, sobre... Aqui é raiz, sobre raiz de x2 mais y2. Então, ó, tem 1 sobre esse, então sai 1 sobre x2 mais y2, que multiplica menos y x ponto mais x y ponto, e essa é a fórmula. Então, a variação de ângulo faz muita diferença fazer essa conta assim e não ter que calcular esse negócio, né? Então, variação de ângulo, C de AB em R2, não passando pela origem. Senão eu vou ter que dividir por zero. Então, variação de ângulo vai ser integral de A até B de menos y x ponto mais x y ponto, vou botar aqui C de t igual a x de t y de t, tudo aqui função de t, sobre x 2 mais y2 dt. Se isso funciona, quando a curva for fechada, tem que dar um múltiplo de 2π. Então, questão C de B igual a C de A tem que implicar que a integral de A até B de menos y x ponto mais x y ponto sobre x2 mais y2 dt igual a 2 kπ. K inteiro. E esse K é o número de voltas que a curva dá em torno da origem. Lembra que a gente usou o número de voltas para demonstrar o teorema fundamental da álgebra, o teorema de Brouwer e tal. É claro que quando a demonstração do teorema de Brouwer, por exemplo, for feita, o teorema de Brouwer não precisa de nada, né? É só... Porque o teorema fundamental da álgebra ainda precisa de umas continhas, mas o teorema de Brouwer... ou pelo menos o teorema da não retratabilidade da bola e tal, esse não precisa de nada. Então, ele vai ser ensinado nos primeiros anos do ensino fundamental. Claro que quando você ensinar nos primeiros anos do ensino fundamental, você não precisa dizer, mas eu vou definir a variação de ângulo pela integral. Até porque essa definição aqui só vale para a curva C1, né? Mas depois você pode estender para curvas contínuas. Mas você tem uma maneira de calcular ela e tal, é super importante essa fórmula aqui.
Outra coisa que tem que ser verdade, né, que a gente usou muito, é que se tem homotopia, se existe H de 0,1 vezes AB em R2 menos 0,0. C1. Tá? Isso aqui leva ST em H de ST. Na verdade, é o seguinte, você tem uma curva. Vou pensar assim, mas isso é uma curva fechada aqui, outra curva fechada aqui. Então, você tem aqui a curva C0, a curva C1, e você cria aqui no meio curvas intermediárias, CS. Então, o H de ST vai ser o CS de T, onde para cada S pertencente a 0,1, você tem a curva CS de AB em R2 menos a origem, que leva cada T em CS de T igual a H de ST. Supõe que essas curvas são todas fechadas. Tá? Então, a hipótese é que H de 0, H de S A é igual a H de SB para todo S entre 0 e 1. Então, significa que todas essas curvas são fechadas e você está deformando a curva C0 na curva C1. E você faz isso sem passar pela origem. A origem está aqui, não passa pela origem porque está excluído passar pela origem. Então, isso aqui tem que valer o quê? Que se você fizer a integral de A até B de... Bom, vamos chamar isso daqui... esse cara daqui, K, vamos chamar ele de N de C0. Também ele é chamado de índice. Eu gosto de chamar de número de voltas, porque chamar número de voltas de índice é que nem quando você vai no médico, em vez de falar que está com dor de barriga, você fala que está com dor no abdômen. É uma coisa meio esquisita, né? Então, eu prefiro chamar de número de voltas, mas o nome, o erudito, é índice. Então, aqui, né, como essas curvas são todas fechadas, isso aqui tem que ser verdade, que o número de voltas que C0 dá em torno da origem é igual ao número de voltas que C1 dá em torno da origem. Tá? Isso nós deveríamos ser capazes de demonstrar essas coisas aqui. Não vou demonstrar nada disso agora, mas... Tá certo? Se eu escrever uma coisa assim, sem contar a história antes, você vai olhar e dizer, pô, não faço a menor ideia de por que esse negócio é assim. Mas se você entende que essa integral aqui dá o número de voltas e que você está deformando uma curva na outra sem passar pela origem, é claro que o número de voltas não pode mudar. Então você pode dizer, não sei como demonstra, mas que é verdade, é. Bom, deixa eu ver quanto tempo eu tenho ainda para falar de área varrida. Tem um tempão. Então, assim, são as coisas básicas de variação de ângulo. Vou falar de área varrida. Essa letra H é porque o nome técnico em matemática, essa coisa, é homotopia, quando você deforma uma curva em outra. Área varrida.
Área varrida tem a ver com momento angular, conservação do momento angular, coisas assim. Então, tem a ver com física, mas também é matemática só. Vamos definir a seguinte coisa. Está aqui a origem, aí você tem uma curva que está andando daqui até aqui, sem passar pela origem, e eu quero medir essa área daqui. Então, aqui é C de A, aqui é C de B, eu tenho C de AB em R2 menos a origem. Vamos dizer que é de classe C1, pelo menos, né? Então, o que eu faço? Eu pego o intervalo AB, faço uma partição, e para essa partição eu vou... Tem os pontos aqui. Aí eu pego... e faço esses triangulinhos e aproximo essa área pelas áreas dos triangulinhos. Então, cada triângulozinho é o que? Está aqui, um pedaço aqui, aqui assim, né? Está a origem aqui. Vamos botar ele mais para cá, assim. Esse aqui é o C de TI menos 1, esse é o C de TI. Então, isso aqui é igual a x de TI menos 1, y de TI menos 1. Esse aqui é o x de TI, y de TI. E eu quero essa área. Vou contar ela positiva daqui para cá, tá bom? E vou usar o determinante. Então, área do triângulo vai ser a metade do determinante. Eu acho que eu vou querer uma derivada. Então, em vez de eu fazer o determinante desse com esse, eu vou fazer direto o determinante, ó, desse daqui com esse daqui. Estão entendendo a ideia aqui? Ó? Eu posso usar esses dois caras, ou eu posso usar esse e esse aqui. Esse daqui é a diferença. Então, ele vai me fazer aparecer uma derivada. E como eu quero fazer o TI tender para o TI menos 1, eu quero essa diferença que vai fazer aparecer uma derivada. Então, eu vou pegar 1/2 do determinante de C de TI menos 1 com C de TI menos C de TI menos 1. Repara que, sem dúvida, são iguais, né? Porque esse com esse dá 0. Então, seria esse com esse aqui. Aí eu pego esse determinante, divido aqui, multiplico aqui por TI menos 1 e somo tudo. Então, 1/2 do somatório de I igual a 1 até N de determinante de C de TI menos 1, C de TI menos C de TI menos 1 sobre TI menos 1, vezes TI menos 1. Então, isso aqui, né? Escrevendo assim, mais popular, né? Isso aqui é 1/2 do somatório de I igual a 1 até N do determinante de C de T mais delta T,
Estou omitindo o índice I aqui. Aliás, C de T, aqui é C de T mais ΔT menos C de T sobre ΔT, ΔT. Se você é físico, você olha para isso e diz, não, mas quando o ΔT tender a zero, isso é velocidade e isso é integral. Está claro? Então, quando ΔT tende a zero, e aí o fato da curva CC1 vai garantir que a coisa vai funcionar, não vou fazer o detalhe, mas isso aqui vai tender para 1/2 da integral de A até B do determinante de C de T, C ponto de T, dt. Podia ter usado o produto vetorial, se eu tivesse no espaço, eu podia usar o produto vetorial aqui. Mas teria uma cara mais de momento angular e tudo, né? Tá? E aí, só um comentário, quer dizer, se eu estivesse no espaço, eu poderia usar o produto vetorial e não pegar o módulo para ficar com a área e deixar essa integral dar um resultado vetorial. Aí eu teria, no fim, uma grandeza vetorial. Bom, o que isso me dá? Se C de T igual a X de T, Y de T, então a minha área varrida vai ser a integral de A até B, 1/2, eu sempre esqueço esse 1/2 aqui. Isso daqui, ó, é o determinante de xy com x ponto, y ponto, que vai ser menos yx ponto mais x y ponto. Então, a gente bota aqui menos y de t, x ponto de t, mais x de t, y ponto de t, dt. Aí a gente olha para isso daqui e diz, pô, lei das áreas. Lei das áreas é matemática, não é física. Tá? Vamos olhar aqui para a lei das áreas. Lembra que isso daqui determinante de C de T, C ponto de T. Então vamos fazer a seguinte coisa, né? A gente pega aqui, a curva está... Nosso planeta está andando, tem aqui o Sol aqui, na origem, e aí você fixa um tempo aqui, vamos fixar um tempo aqui, tempo zero, tá? T igual a zero, tá assim, T igual a zero, C de zero. E aí, C de T, você diz que essa área daqui é a área correspondente ao tempo t. Essa área aqui, então, é calculada por essa fórmula. É igual a integral, vou chamar de C de tzão aqui, né? A área de tzão é a integral de 0 a tzão de determinante de C de T, C ponto de T, dt.
Bom, eu sei quem é. Esse cara aqui é a derivada, né? Então, a linha de t é igual a determinante de c de t, c ponto de t. Aliás, faltou um meio aqui, né? Sempre esqueço. Meio. E o A duas linhas? A gente pode calcular o A duas linhas. A duas linhas de t é igual a 1 meio vezes a derivada disso. Se deriva como um produto, isso aqui é um produto. Né? Então, isso daqui é o determinante. Botei um t minúsculo, vira t minúsculo aqui, né? Derivada desse vezes esse, c ponto de t, mais determinante de c de t, c dois pontos de t. Entrou aceleração aqui. E esse aqui é zero, ó. Determinante do cara com ele mesmo. Então, isso daqui, A duas linhas de t é igual a 1 meio do determinante de c de t, c dois pontos de t. Aí, imagina o seguinte, que você está andando numa situação que o campo de forças é central, que a aceleração é sempre um múltiplo da posição, está na direção da posição. Tá? Então, se esse cara aqui é o C dois pontos, né? Se C dois pontos de t é igual a alguma coisa, não precisa nem ser uma constante, C de t para todo t, então A duas linhas de t é igual a 1 meio do determinante de c de t com lambda de t, c de t, que é zero. Então, a segunda derivada é zero. Então, a linha de t é constante. E como já dizia Kepler, se a derivada da área é constante, então se você calcular a área aqui menos a área aqui, e aqui você tiver um outro tempo aqui, t, e aqui você tiver t mais tzão, dá a mesma coisa. Então, área de t mais, sei lá, t menos a área de t é igual à área de, vou botar assim, T1, T2 mais t, porque todas as duas são integral da mesma constante. Então, temos isso. Até é interessante, né? Porque a lei das áreas do Kepler, ele descobre penosamente lá no caso do movimento planetário, olhando para os números e tudo. E aí depois você constrói uma teoria que diz o campo de forças é central, então vale a lei das áreas. Bom, então já temos umas tantas coisas, né? O propósito agora vai ser o seguinte, a gente vai trabalhar um pouco com
equações diferenciais. Quer dizer, o meu objetivo aqui assim vai ser olhar para... Vamos dizer assim, vou pegar assim, equações diferenciais. Significa que, vamos dizer, o modelo básico é F igual a MA. Então, você pensar assim, F igual a M, C dois pontos de T. Isso te dá, então, você tem a aceleração. E essa força aqui, frequentemente, é função da posição e da velocidade. Né? Essa F daqui, frequentemente, é a função de C de T e C ponto de T. E aí você tem que se virar com isso. Então, tem dois modelos de sucesso primeiro vamos dizer, problema oscilador harmônico. O famoso, vou botar assim, massa-mola. E o segundo vamos dizer assim, dois corpos. Dois corpos assim, meio, vamos fazer um dois corpos meio roubado, que você diz, não, eu vou botar um corpo parado, vai ficar parado aqui, Deus vai ficar segurando ele e o outro vai ficar rodando em torno dele. Mas e todos dois, o que a gente vai ver é o seguinte, é que se você pensar um massa-mola, o massa-mola é um modelo assim, você tem a origem aqui, e em cada ponto você tem uma força aqui, você tem um vetor posição. Eu vou chamar de x de t, estou cansado de xy. X de t é igual a x1 de t, x2 de t. E aí o x dois pontos de t é igual a um menos k2 x de t. E aí esse negócio vai dar uma elipse. Tá? Em vez o massa-mola tradicional, você anda só em linha reta. Mas você pode pensar assim, você puxa um elástico, que oscilaria assim, dá um peteleco, e aí ele fica fazendo assim. E é uma elipse. E esse dos dois corpos também, né? Só que aqui você tem x de t, e aqui você tem, vamos dizer, mx dois pontos de t. Aqui é o mx dois pontos, depois divide por m, né? Mas pensa assim, mx dois pontos aqui é igual a menos g mm sobre norma de x de t ao cubo x de t. E esse também dá uma elipse. Nós vamos mostrar isso. Quer dizer, nós vamos mostrar o seguinte, que esse daqui dá uma elipse com a origem no centro da elipse. E esse daqui dá uma elipse com a origem num dos focos da elipse. O que nós vamos fazer é uma coisa fantástica. Você resolve esse problema, que é fácil de resolver, e depois inventa uma função complexa. Pensa aqui no plano complexo, esse no plano complexo, que transforma essa elipse nessa elipse aqui, muda faz uma reparametrização e mostra que você aqui vai ter uma solução desse problema. Tem uma coisa inicial para a gente reduzir o caso do plano, que é o seguinte, você aqui está no espaço. Aqui você poderia dizer, não, estou no plano, mas também, né? Você puxou o elástico aqui, deu o peteleco, supõe que não tem gravidade.
E aqui, bom, aqui você está, imagina, você tem lá, Deus está segurando o Sol e você tem um planeta se movendo assim. Mas que garante que ele vai se mover num plano? Então essa é uma primeira questão, né, que também que tem a ver com as coisas que a gente está... Oi? Agora nós vamos pensar em equações diferenciais. Então, por exemplo, não, é porque a gente tem dois modelos clássicos. O primeiro é do oscilador harmônico e o segundo é do problema dos dois corpos. Só que o do oscilador harmônico é um problema bem mais fácil que o problema dos dois corpos. Só que a coisa, um pouco mais de 100 anos, teve um astrônomo russo que descobriu a maneira de transformar, fazer uma mudança, uma transformação no plano complexo, usando a transformação do Juka, lá, do Joukowsky, que é outro russo, né? De maneira que você consegue, a partir da solução do problema do massa-mola, mostrar que você tem uma elipse que é a solução do problema dos dois corpos. Então, para isso, nós vamos ter que usar um pouquinho dos números complexos e tal, umas coisas assim, nada de especial. Mas tem uma primeira coisa que é essa aqui, né? Imagina o seguinte, que C, vamos dizer, de um intervalo em R3, vou botar assim, menos a origem, né? Então, o cara está andando aqui, e vamos supor assim que C, 2 pontos de T, é igual a um certo lambda, vou botar um K aqui, K, C de T. Supor esse K constante, depois a gente vê se ele não poderia deixar de ser constante. Tá? Então tem aqui a origem, tem aqui o C de T, e aqui, vamos pensar, vou apontando para cá, né? K, C de T, é o C 2 pontos de T. Vamos supor que num tempo T0, né, você tem... porque dá para imaginar o seguinte, né? Você tem a posição inicial, se você der uma velocidade inicial para cá, na reta aqui, e a aceleração está para cá, você não vai sair dessa reta. Eu quero um movimento plano. Então, vamos supor o seguinte, que C de T0 vetorial C ponto de T0 é diferente do vetor nulo. Tá? Então, aqui você tem o C de T0 e você tem aqui o C ponto de T0. Então, significa que eles não estão, um não é múltiplo do outro. Então, eu quero mostrar, eu acredito, né, que essa curva vai andar sempre num plano. Meio assim, né? Quem é esse plano? Esse plano tem que ser... Olha só, esse vetor aqui é perpendicular ao vetor posição, vetor velocidade. Eu acredito que seja esse plano passando pela origem aqui, ó. Tem aqui um normal, né? N de T igual a C de T vetorial C ponto de T. Tá? De certa forma, esse é o vetor posição, esse é o vetor velocidade, a origem, isso define um plano passando pela origem, pelo menos no tempo T0. Esse cara aqui é normal, né? Então você tem N de T escalar C de T igual a 0, NT escalar C ponto de T também igual a 0, embora essa velocidade, talvez em algum momento pudesse até parar, sei lá, mas essa daqui não, né? Então vamos olhar para esse cara aqui.
Eu quero mostrar que esse cara é constante. Quer dizer, eu tenho esperança que já que ele sempre vai ser o vetor, né, em outro ponto aqui eu vou ter outro valor de C de T, outra velocidade, C ponto de T, esse produto vetorial aqui vai ser outra coisa, mas eu gostaria que ele fosse sempre a mesma coisa, sei lá. Vamos ver. O que é a derivada do N de T? Eu derivo como um produto. Ele é C ponto de T, vetorial C ponto de T, mais C de T, vetorial C dois pontos de T. Esse aqui é zero. E esse daqui, ó, eu estou nessa hipótese aqui. Quer dizer, a minha hipótese é C, está aqui, C dois pontos de T, essa hipótese aqui, ó. Então, isso daqui é igual a C de T, vetorial, K, C de T. O K podia até depender de T, ó. Isso aqui é zero. Então, esse vetor aqui é sempre o mesmo. E ele é perpendicular ao C de T. Então, se eu pegar o plano que passa pela origem e é perpendicular a esse N, então eu posso dizer que N de T é igual a N. E esse N é diferente de zero, ó. Que é a minha hipótese que eu precisava aqui. Porque eu podia ter achado um vetor que não variava, mas era nulo. Mas não ia adiantar nada. Que seria o caso se estivesse andando assim, ó, o C de T e o C dois pontos de T estariam alinhados, mas o vetor velocidade também estaria alinhado, então daria zero. Então, alfa é igual a plano pela origem e normal a N de T0. Então, eu tenho que C de T pertence a alfa para todo T. Então, quando eu estou me movendo no espaço com toda a liberdade do mundo, porém sujeito a um campo de força central, sem outra força que não essa, o meu movimento é uma curva plana. E aí eu posso simplificar minhas contas. Eu pego o plano e digo, bom, agora só tenho duas coordenadas para me preocupar. Repare que os dois problemas que eu coloquei, do oscilador harmônico e o dos dois corpos, tem essa situação. Então, embora eles pudessem ser no espaço, eu vou poder botar... então, isso aqui é uma propaganda para que os alunos da matemática aplicada façam um cursinho na física. Não precisa fazer física 1, física 2, então, talvez faz logo a mecânica, quando você tiver uma folguinha. Aproveita que o Farina está por aí. Deve ter outros caras bons lá. Tem o Farina, meu amigo Farina, professor lá da física, que costuma dar aula de mecânica. E nós nos conhecemos há muitos e muitos anos, nem sei quantos, viajando para o Peru.